Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Ronald, fundador e especialista comportamental do Instituto IHD. É um prazer estar com vocês essa noite, aqui através do LinkedIn, através do Instagram e também no YouTube, né? Esse material todo vai ser colocado no YouTube do Instituto IHD. Enfim, eu penso que é um momento muito especial para nós conversarmos aí sobre carreira de mentores, né? Tem acontecido muita coisa nesse mercado e eu estou aqui para trabalhar esse assunto com vocês, né? Então, carreira de mentor, primeiros passos e oportunidades. Esse é o título aí que nós vamos entregar na noite de hoje, tá? Então, em primeiro lugar, né, eu quero me apresentar aí para quem não me conhece. Como eu falei, meu nome é Ronald, fundador aí do Instituto IHD. Nós temos 15 anos de praia, fizemos agora em julho nossos 15 anos, o que nos orgulha demais, porque afinal de contas nós passamos aí por todas as fases das mortalidades das empresas, né? 1, 3, 5 anos, enfim, o Sebrae está cheio de estatísticas sobre isso, e estamos aí trabalhando nessa área de desenvolvimento humano há 15 anos, com mentoring, com coaching, com análise comportamental DISC, com análise de vocação e carreiras, com Agile Coach, enfim, tem muita tudo que se relaciona com o desenvolvimento de lideranças, tudo que se relaciona a desenvolvimento humano a gente trabalha. E hoje, especificamente, nós viemos falar sobre a carreira de mentor, né? E como é que surgiu a ideia, pessoal, de fazer essa live, esse webinário, enfim, essa transmissão? Nasceu da seguinte pergunta, né, da seguinte afirmação: o que está acontecendo com o mercado de mentoria? Por que eu estou falando isso? Porque tanto eu como a minha esposa Adriana, que é a nossa diretora comercial aí do Instituto IHD, nós notamos uma tendência no mercado que a gente não vinha notando há algum tempo. Que tendência é essa? As pessoas estão se autotitulando mentores, mesmo sem ter nenhum tipo de capacitação, nenhum tipo de qualificação para isso. O fato de uma pessoa ter uma determinada expertise numa área não dá para ela a possibilidade de se intitular ou se auto-intitular um mentor. E isso, na minha visão, na visão da Adriana, na visão das pessoas que nós conversamos, né, que já têm efetivamente uma formação oficial de mentores, isso para mim é muito perigoso. É muito perigoso porque vira o que a gente costuma dizer de palpite, né? Vira uma conversa de palpiteiro, ou que nem diz aí o meu amigo Paulo Kendizeski, vira conversa de boteco, né? E não é isso, não é assim que a coisa funciona, né? Para se fazer um processo de mentoring, para se fazer uma sessão de mentoring, existe uma estrutura por trás disso. E é sobre isso que nós vamos falar. Por isso que eu, quando anunciei esse bate-papo com vocês, eu falei sobre os falsos mentores, né? Para quem está me assistindo aqui no Instagram, se quiser acompanhar com slides, eu falei que eu estou transmitindo no LinkedIn, eu vou transmitir com slides. Aqui no Instagram, infelizmente, não é possível, vai ser só a minha imagem com a minha fala. Voltando ao que eu estava falando, então, eu anunciei os falsos mentores porque nós temos conversado com muita gente que a gente vê lá, por exemplo, no perfil do LinkedIn, escrito mentor, né? ou no seu currículo também escrito mentor, e quando a gente vai oferecer, né, a comercialização da nossa formação em mentoring,
é natural que a gente faça a pergunta: você já é mentor? Você fez alguma formação oficial como mentor? E, para nossa surpresa, a maioria das respostas é que não. É que as pessoas, inclusive eu escrevi também um artigo sobre isso aqui no LinkedIn, que é uma rede social que eu frequento demais, né, assim como o Instagram aqui, e eu coloquei lá essa questão dos falsos mentores, porque daqui um pouco todo mundo se acha mentor, né? Então, isso, por que isso representa um perigo, pessoal? Isso representa um perigo porque pode acontecer que nem aconteceu lá em 2019 com o coaching. Né? Eu tenho orgulho de dizer que, além de mentor, eu sou master coach, ou além de master coach, eu sou mentor. E lá em 2019, eu tive 2 vezes no segundo semestre no Congresso Nacional defendendo o coaching, porque simplesmente o coaching virou motivo de chacota no Brasil inteiro. Né? Sendo que o coaching, em outros países, o coaching tem uma utilidade tremenda, e se não fosse assim, não era utilizado nas maiores universidades do mundo, Oxford, Harvard, e para citar um pensador, o Daniel Goleman, se você entrar no site dele, você vai ver que ele tem uma formação de coaching com inteligência emocional, ou uma formação de inteligência emocional com coaching. Bom, pessoal, dito isso, né, esse é o motivo da nossa live de hoje. Né? E quem é o Ronald? O Ronald é um ex-executivo que trabalhou durante 27 anos na indústria, eu fui formatado na indústria. Para citar as 2 últimas empresas que eu trabalhei na General Motors 5 anos e na Dell Computadores durante 8 anos, né? Sempre como gestor. Eu sou gestor desde os 21 anos de idade, então não é à toa esses cabelos e essa barba branca, né? E o Ronald hoje também é escritor. Vou depois, mais tarde, mostrar meus livros para vocês. E quem ficar até o final aqui conosco vai ter surpresas aí que nós preparamos, mas só para quem assistir toda a live e ficar até o fim conosco. Seja você do Instagram ou seja você do LinkedIn, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Vamos iniciar a nossa noite, né? Essa foi aí uma pequena introdução. Eu, em primeiro lugar, antes de falar da nossa agenda, eu quero também aqui de público agradecer aos 26 mil seguidores do LinkedIn que eu fechei a semana passada. Inclusive, entre hoje e amanhã, eu devo estar divulgando aí nas redes sociais, né, agradecendo as pessoas que me seguem no LinkedIn, e quero agradecer também aqui as pessoas que me seguem no Instagram. Né? Mas 26 seguidores, realmente é uma comunidade muito grande. Bom, qual é a agenda de hoje? Rapidamente, abertura e boas-vindas, né? Já fiz isso. Quero dar as boas-vindas para quem está nos acompanhando aí, tanto nas 2 redes. Nós vamos falar sobre o cenário atual da mentoria, nós vamos falar sobre os pilares da mentoria de sucesso, os primeiros passos, né? Como é que a gente inicia na carreira de mentor, estratégias para os primeiros clientes. Muitos dos nossos alunos, depois que fazem a nossa formação, elas perguntam assim: tá, Ronald, e agora? O que eu faço? Né? Nós vamos falar sobre isso hoje. Perguntas e respostas, né? Eu quero dizer que, infelizmente, através do LinkedIn, eu não consigo responder, porque a plataforma que eu estou transmitindo aqui, o StreamYard, ele não permite que eu leia as perguntas do LinkedIn. Aqui no Insta, sim, se você quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, que eu respondo aí ao longo do bate-papo, tá bom? E depois nós vamos fazer o encerramento, tá? Ok? Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que esse bate-papo que eu estou trazendo hoje para vocês não é somente para novos mentores ou para quem quer se tornar um novo mentor. Até, inclusive, em função do alerta que eu fiz para vocês agora no início dessa live, eu também estou fazendo essa live para aqueles mentores que já atuam como mentor, mas que ainda não detêm uma estrutura adequada para as suas sessões, não detêm uma metodologia,
né? Não detêm ferramentas, e pessoas que querem realmente adquirir essa estrutura para serem mais assertivos nos processos. Toque para participar. Tá tudo bem? Pergunta se o pessoal tá. Pessoal, por favor, vou pedir para quem está me assistindo aqui no Insta e quem está me assistindo aqui no LinkedIn, para colocar aí embaixo, por favor, nos comentários, que vocês estão me vendo e me ouvindo bem, né? Isso é importante aí para o feedback, para eu também não ficar falando aqui sozinho, sem eu saber se vocês estão conseguindo me ouvir e me ver, tá bom? Então, coloca aqui no LinkedIn também, coloca aí no Instagram se vocês estão me vendo e me ouvindo, por favor, para a gente saber se está tudo ok, tá? Porque a Adriana, minha esposa, está acompanhando no LinkedIn, ela vai me dizendo se está tudo ok aí, tá? Então, bora lá. Então, como eu ia dizendo, o destaque inicial que eu quero dar para a nossa live é dizer que essa estrutura toda que eu montei aqui para esse bate-papo é tanto para você que já é mentor, como para aqueles que querem, que já são mentores, ou aqueles que querem começar a carreira de mentoria. Porque, como eu disse no início, muitas pessoas já são mentores, mas não têm ainda uma estruturação desenhada. Então, o que você vai aprender aí comigo? Você vai aprender a parte de estruturação de carreira, a parte de ferramentas práticas e também primeiros passos e oportunidades, tá bom? E qual é o nosso cenário atual da mentoria? Bom, pessoal, em primeiro lugar, eu quero dizer que a mentoria se tornou uma carreira muito poderosa, né? Como eu falei também no início, infelizmente, mataram o coaching aqui no Brasil através de um ataque midiático muito forte, né? Então, muitas pessoas que se diziam coaches acabaram migrando para a carreira de mentoria. E, para vocês terem uma ideia da força da carreira de mentor hoje no Brasil e no mundo, né? A mentoria nos Estados Unidos tem um estágio de maturação super, hiper desenvolvido. Por quê? Porque existem muitos organismos, inclusive que não são pagos, que desenvolvem processos de mentoria com jovens, né? E eu quero trazer aqui para vocês alguns dados por que essa carreira se tornou tão importante. Em primeiro lugar, eu quero dizer que o mentor ele corta caminho, né? E por que ele corta caminho? Porque ele, muitas vezes, já passou por tudo aquilo que você ainda não passou. E ele tem uma determinada expertise, ele tem uma determinada experiência que ele já viveu e que ele pode transmitir para você, que é uma pessoa com um pouco menos de idade, uma pessoa com um pouco menos de experiência, como a gente fala no mercado, uma pessoa um pouco mais júnior, e você vai cortar caminhos, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho 35 anos de liderança dentro do meu currículo, dentro da minha expertise. É muito difícil alguma situação ligada à liderança que eu desconheça. Por quê? Porque eu já passei por muitas situações, tanto nesses 27 anos que eu trabalhei na indústria, como nos 15 anos do Instituto IHD, né? Então, você, por exemplo, você que é um executivo, você que é um gestor em início de carreira, você quer buscar alguns aconselhamentos, algum desenvolvimento, é normal que você vá buscar alguém um pouco mais experiente. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é o boom que está acontecendo no mercado na questão dos aprendizados, né? Então, nós sabemos hoje que com o advento da inteligência artificial, as coisas estão acontecendo numa velocidade totalmente absurda, e a busca por um mentor que vá te direcionar por caminhos que você possa cortar
é muito importante. Outra questão que está acontecendo de forma muito rápida são as questões ligadas às mudanças nas estruturas das empresas, né? Tanto com o advento das startups, como as mudanças dos perfis organizacionais das empresas, isso está muito forte, muito rápido, as empresas estão precisando serem cada vez mais ágeis, né? Sem falar na questão da transformação digital e também a busca pelo desenvolvimento, além daqueles tradicionais cursos formais que nós temos, né? E só para dar uma ideia para vocês, nos últimos 3 anos, a área de mentoria, o nicho de mentoria cresceu 47%. Tá, pessoal? Então, não é brincadeira o que está crescendo a área de mentoria. E você que quer estar nessa área, porque, pessoal, não adianta, uma coisa eu tenho para dizer para vocês. Qualquer pessoa, absolutamente, qualquer pessoa, ela pode ser um mentor, porque qualquer pessoa tem algo para ensinar para alguém. Então, se você tem algo para ensinar para alguém e você quer ensinar e ajudar as pessoas, então fica com a gente aqui até o final, que com certeza essa live é para você. E que tipo de oportunidades nós temos no mercado? Pessoal, eu elenquei aqui 4, do lado direito do slide, aí você pode enxergar, mas eu posso citar muitas outras, né? Então, aqui diz, por exemplo, tecnologia e transformação digital, né? Hoje eu tenho alunos que são da área de TI, que são da área da tecnologia da informação, que viraram mentores para auxiliar essa leva de novos profissionais que estão entrando no mundo da TI, que é uma avalanche de pessoas todos os anos. Liderança e gestão. Eu, pela experiência que eu citei agora há pouco, né, que eu tenho em termos de liderança e gestão, hoje a área que eu mais me dedico às mentorias é justamente a área de C-Levels, né? Então, o Ronald ele se dedica a ser mentor de gestores, de diretores, de donos de empresa, de CEOs, de presidentes, porque eu tive uma vivência muito grande na indústria e, como eu disse para vocês, é muito difícil alguma situação que eu não tenha presenciado ou vivenciado. Empreendedorismo, pessoal, o que aconteceu nos últimos anos foi um verdadeiro boom no empreendedorismo do Brasil, né? Então, inclusive, os órgãos do governo estão dizendo que nós estamos em pleno emprego, mas eles estão considerando o pleno emprego também com os empreendedores, né? E por que deu um boom nos empreendedores? Porque nós sabemos que no pós-pandemia, muita gente não quis mais trabalhar em empresa, não quis mais ter o seu chefe, como a gente costuma dizer, bafo na nuca, não quis cumprir horário. As pessoas estão se libertando das questões de muitas vezes ficar nas empresas. Então, essa área do empreendedorismo, ela simplesmente bombou, pessoal, bombou nos últimos anos. Então, por exemplo, se eu quiser, eu também posso ser um mentor de empreendedorismo. Por quê? Porque eu tenho 15 anos como empreendedor. Outra coisa que também está bombando muito hoje em dia. Fala, Brice, tudo bem, meu querido? O Brice entrou aqui no Instagram. Para quem quiser assistir com a apresentação dos slides, eu estou transmitindo simultaneamente também no LinkedIn, porém no LinkedIn com os slides, tá? Então, voltando ao que eu estava explicando sobre o cenário atual da mentoria. Hoje em dia, por conta da pandemia, por conta da IA, por conta de tudo que está acontecendo no nosso país e no mundo, nós sabemos que um assunto que está muito em voga é a questão do bem-estar e equilíbrio, né? E isso nunca foi tão necessário dentro das organizações, nunca foi tão necessário com os profissionais, e é um nicho que está muito em voga também. Pessoal, eu coloquei 4 para vocês. Eu queria citar mais um que tá muito em voga nesse momento, que é o da carreira,
tá? Principalmente da transição de carreira. Eu falo para os meus alunos que uma das áreas que eu mais tenho feito mentorias nos últimos anos é sobre transição de carreira. Né? E por que está acontecendo tanto essa transição de carreira? Alguns fatores eu expliquei agora, né? Mas existem outros. As pessoas, elas estão cada vez mais querendo ter tempo positivo, tempo bom, tempo de qualidade com as pessoas que elas amam. Elas querem ter mais liberdade geográfica, elas querem ter liberdade de tempo e elas querem ter liberdade econômica. E tudo isso leva muitas pessoas a fazerem uma transição de carreira. Tá? Então, citei 5 oportunidades aqui para vocês, 5 nichos que estão bombando no mercado. Eu poderia citar muitos outros, mas a gente tem muita coisa ainda para ver pela frente, tá? Uma outra grande confusão no mercado em relação a metodologias. O que é mentoring, o que é coaching, o que é consultoria e o que é terapia. Primeiro eu vou explicar para vocês o que é a grande diferença entre o mentor e o coach, porque esse é o que gera mais confusão. Até porque são as metodologias que despontaram no Brasil há bem menos tempo que a consultoria e a própria terapia. Então, vamos lá. O primeiro coach da história foi o filósofo Sócrates, apesar de ele ter morrido, de ele ter falecido sem saber que ele era o primeiro coach da história. Por quê? Porque o Sócrates, e nós estamos falando isso, pessoal, há 2.500 anos atrás. Tá? O filósofo Sócrates, ele criou uma metodologia cujo nome técnico se chama maiêutica, e que nós, mentores e coaches, chamamos de a arte das perguntas poderosas e transformadoras. Isso mesmo, a arte das perguntas poderosas e transformadoras. Então, ao invés de dar as respostas para os seus discípulos, o Sócrates, ele devolvia com novas perguntas. Ronald, mas o que ele queria com essas novas perguntas? Ele queria fazer com que os seus mentorados, ou seus discípulos, ou seus coaches, pensassem e extraíssem de dentro para fora a sua essência. É isso que ele queria. Então, eu costumo didaticamente explicar que o coach, ele não dá o peixe, o coach, ele ensina as pessoas a pescarem. Vou dar um pequeno exemplo muito rápido para vocês agora. Tá? Você que está me assistindo aqui no LinkedIn, você que está me assistindo aqui no Instagram, né? Depois eu vou colocar também lá no YouTube do Instituto IHD, vou fazer um pequeno exemplo, tá? Do que é ser um coach, para vocês que estão me assistindo nesse momento. Vou fazer a seguinte pergunta: o quanto você é feliz de 0 a 10? Hoje, tá? Tirando uma fotografia hoje, o quanto você é feliz de 0 a 10? Digamos que você que está me assistindo aí me diga assim: Ronald, hoje eu sou feliz 6. Ótimo, eu sou feliz 6. A segunda pergunta que eu iria te fazer como um coach seria o seguinte: a quanto você quer chegar? Numa escala de 0 a 10, a quanto você quer chegar? Normalmente as pessoas dizem: eu quero chegar a 9, eu quero chegar a 10. Muito mais 9 do que 10, porque tem pessoas que não acreditam que exista a felicidade total, né, que seria o 10. Digamos no exemplo que eu estou dando que seja 9. Ok, eu fiz 2 perguntas já até agora. Vamos para a terceira pergunta. O que precisa acontecer na sua vida para que você saia da nota 6 que você deu atual para a nota 9? E aí você vai me dizer o que precisa acontecer na sua vida. Tem pessoas que vão dizer que precisam ganhar melhor, tem pessoas que vão dizer que precisam ter um amor, tem pessoas que vão dizer que precisam se espiritualizar, porque como nós somos, né, nós que eu quero dizer, nós seres humanos, nós somos seres únicos, se eu perguntar para cada pessoa, ela vai me dar uma resposta.
Então, olha só, dei um pequeno exemplo para vocês do que é ser um coach, ou seja, em algum momento eu disse para você o que você deveria fazer? Não, não falei. Eu simplesmente fiz perguntas para que você, eu provoquei você, para que você possa pensar nas respostas e você possa chegar às suas próprias conclusões. Então, como eu disse, o coach, ele não dá o peixe, ele ensina a pescar. E o mentor? O mentor é o oposto disso. O mentor, ele dá o peixe. Por que, que ele dá o peixe? Com base na experiência dele. Né? E vocês querem saber o melhor de tudo isso? Eu tenho como coach 15 anos e tenho como mentor 30 anos, isso mesmo. Eu tenho mais experiência como mentor do que como coach. E eu vou dizer para vocês agora uma cereja do bolo, que eu digo para os meus alunos em sala de aula. A cereja do bolo é que eu uso as duas metodologias simultaneamente num processo de mentoring. O que eu quero dizer com isso? Tem momentos que eu boto o boné de mentor, ou seja, eu uso a minha experiência com os meus mentorados e eu dou peixe. Por quê? Porque muitas vezes eu preciso acelerar o processo de mentoring coach. E tem momentos que eu visto o boné de coach e aí eu faço perguntas, eu provoco o meu mentorado, ou o meu coach, como você queira chamar, para que ele possa pensar. Então, tá claro? Mentor dá o peixe, o coach ensina a pescar. E a consultoria e a terapia? Pessoal, o consultor, normalmente, ele é contratado, né, dentro de uma empresa para resolver algum tipo de problema específico. Ele vai lá com a sua bagagem, com a sua expertise, tem muito a ver também com conhecimento, técnicas e ferramentas específicas. Ele vai lá, aplica esse conhecimento dele, que nós chamamos de conhecimento tácito. Aliás, na mentoria, esse nome também é importante, que é o conhecimento tácito, tá? Porque o que é um conhecimento tácito? É quando você vivenciou aquilo. Então, nós chamamos de conhecimento tácito. O consultor vai lá, aplica as ferramentas que ele domina, né, dentro da empresa e resolve aquele determinado problema. E a terapia, né, acredito que seja talvez a mais antiga de todas aí, entre dessas quatro que nós estamos falando, ela trabalha muito mais com a questão de patologias. O que eu chamo de patologias, tá? Patologias são traumas, são problemas sérios que a pessoa teve na infância e que ela não conseguiu superar sozinha, né? São questões emocionais e psíquicas, né? E aí a gente chama de terapia, pode ser com psicólogo, pode ser com psiquiatra, enfim. Ronald, eu posso fazer um processo de mentoring em paralelo com um processo de terapia, ou eu posso fazer um processo de coaching em paralelo com um processo de terapia? Com certeza, sim. Eu mesmo já tive a oportunidade de encaminhar mentorados meus, quando eu via que, através das ferramentas que eu dominava, através do conhecimento que eu dominei, eu não conseguia ajudar aquela pessoa, eu, de uma forma, obviamente, muito tranquila e muito educada, eu dizia para a pessoa que ela iria precisar de uma terapia. Tá? E isso pode ser feito concomitantemente? Pode, sem dúvida nenhuma. Tá? Então, eu tinha que trazer essa explicação para vocês, porque existe uma confusão muito grande no mercado, principalmente da diferença de mentoria e de coaching, mas normalmente quando a gente fala nisso, vem a pergunta, tá, mas e a consultoria e a terapia? O que são? Né? Então, vamos lá. Mais uma vez, para quem entrou agora, está aí no Instagram, eu estou transmitindo também no link, vai ficar gravado lá no LinkedIn. Ah, e quem quiser os slides que eu estou transmitindo, é só depois me pedir no privado ou me pedir ali no LinkedIn ou aqui mesmo no Instagram, tá, pessoal? E quem for assistir depois no YouTube, fica à vontade também
de me pedir esses slides. Aliás, eu estou dizendo que quem ficar até o final, nós vamos ter surpresas, tá, pessoal? Então, até vou botar aqui, ó. Fique até o final, porque nós vamos ter surpresas para quem ficar até o final conosco aqui no bate-papo, tá bom? E, pessoal, se você está achando esse assunto interessante, se você está vendo que mais pessoas precisam desse conteúdo, por favor, manda para colegas seus, manda para colaboradores seus, manda para pessoas que tenham vontade de se tornar um mentor, porque a ideia é nós espalharmos esse tipo de conteúdo realmente para que chegue a mais pessoas, tá bom? Vamos seguir aqui, então, próximo slide. Pilares da mentoria de sucesso. Bom, agora nós estamos chegando na parte boa, né, da live. O que sustenta uma parte, uma prática, né, de mentoria eficaz ou um processo de mentoria? Em primeiro lugar, pessoal, a estrutura. Tá? E é isso que realmente me preocupou bastante quando eu falei para vocês no início hoje da live a quantidade de pessoas que nós estamos fazendo contato e que não tem uma formação oficial de mentores, tá? E quando a gente fala de estrutura, pessoal, do que nós estamos falando? Em primeiro lugar, um processo de mentoria, ele tem início, meio e fim. Ele não é um processo como de terapia, que é um processo que pode ser para a vida inteira, se a pessoa quiser e não tiver alta do terapeuta, tá? Então, uma coisa que tanto o coaching como o mentoring têm em comum é que os dois têm o diagnóstico, né? E esse diagnóstico é feito como? Esse diagnóstico é feito através de uma entrevista. Isso mesmo. Você que é mentor, que está me assistindo agora, você faz uma entrevista com os seus potenciais mentorados antes de iniciar o processo de mentoring. Outra coisa, vocês sabiam que eu levo mais tempo fazendo uma entrevista com um mentorado potencial do que nas minhas sessões? Sabe por que eu levo mais tempo, pessoal? Porque eu vou dizer para vocês uma coisa, que eu digo para os meus alunos em sala de aula. Se você errar na entrevista, é bem provável que você erre no processo. Você erre nas sessões. Se você fizer uma excepcional entrevista, é bem provável que você acerte no processo, tá? Então, fica essa dica de ouro, tá? Em primeiro lugar, você tem que fazer o diagnóstico. E esse diagnóstico tem que ser feito através de uma entrevista muito bem estruturada pelo mentor. Outro item, quais vão ser as próximas etapas após a entrevista? Né? A pergunta que eu mais recebo em sala de aula dos meus alunos é: Ronald, depois da entrevista, o que eu faço? Bom, exatamente. Você precisa de uma estrutura inicial e não tem como nós falarmos de mentoria e coaching sem falarmos de auto e heteroconhecimento. E quem está me assistindo aqui e já foi meu aluno e sabe como eu trabalho, sabe o quanto eu sou um defensor ferrenho tanto do auto como do heteroconhecimento. E por que eu sou um defensor ferrenho? Porque você não tem, pessoal, como ser um excepcional mentor se, em primeiro lugar, você não se conhecer muito bem, em primeiro lugar, o que é o autoconhecimento, e você não conhecer muito bem as outras pessoas que nós estamos falando de heteroconhecimento. E aí, eu vou dizer para vocês que eu tenho uma frase que eu sempre falo, os meus alunos estão cansados de ouvir essa frase, mas eu falo porque ela dentro do contexto que nós trazemos em termos de auto e de heteroconhecimento, ela encaixa muito bem. E que frase é essa? Ela é uma frase do Sun Tzu, do livro A Arte da Guerra, inclusive ele sempre está entre os best-sellers mais vendidos do Brasil, né? Inclusive, eu olhei a Veja ontem, eu vi que ele está em 10º lugar, esse livro. E essa frase diz o seguinte: se você se conhece
e conhece o seu inimigo, você não temerá o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o seu inimigo, para cada vitória você vai ter uma derrota. Agora, se você não se conhece e não conhece o seu inimigo, você perderá todas as batalhas. Pessoal, o que essa frase quer dizer? Essa frase, ela quer dizer o seguinte: normalmente, eu pergunto para os meus alunos, né, quem é o seu maior inimigo? E a resposta natural que vem sempre é que o meu maior inimigo sou eu mesmo. E a resposta está certa. Por que o maior inimigo é você mesmo? Você é o seu maior inimigo quando você não se conhece muito bem. Quando o seu nível de autoconhecimento é muito baixo. Aí você é o seu inimigo. Aí eu pergunto, tá, e qual é o segundo inimigo? Digamos que vocês, todos nós nos conheçamos muito bem. Qual é o segundo inimigo? Aí as pessoas ficam em dúvida, elas não sabem direito, muitas vezes, o que responder. Aí eu explico que o segundo grande inimigo são as pessoas que convivem com você, se você não conhecê-las. E é aí que entra a importância do heteroconhecimento. Ah, Ronald, me explica melhor. Como assim, se eu não conhecer, as pessoas são minhas inimigas? Tu tá me dizendo que a minha mãe, meu pai é meu inimigo, que meu filho, minha filha, meu chefe, enfim, as pessoas que eu convivo são minhas inimigas? Sim, é isso que eu estou dizendo para você. Se você não conhecê-las muito bem. Ronald, mas como é que eu faço para conhecer essas pessoas? O que você tem que fazer, aí vem a pergunta que eu fiz no início da explicação do hétero e do autoconhecimento, que é a seguinte, que os alunos dizem, por onde eu começo? Você começa justamente fazendo um assessment, você inicia fazendo uma avaliação do seu mentorado ou do seu coaching. E por que você precisa fazer isso? Você precisa fazer isso justamente para conhecer essa pessoa muito bem. Eu não consigo desenvolver um excelente processo de mentoria sem conhecer o meu mentorado muito bem. Né? E através desse conhecimento do meu mentorado muito bem, é que eu vou conseguir planejar adequadamente as próximas etapas. Depois disso, o que vem? Vem um monitoramento desse processo. Eu preciso monitorar a evolução do meu mentorado a cada sessão. Como é que eu faço isso? Fazendo uma avaliação a cada final de sessão. E como eu mantenho, Ronald, esse monitoramento, como é que eu consigo, como se diz, controlar isso? Bom, aí existem ferramentas apropriadas para isso. Uma delas, o próprio Instituto IHD possui, que é a plataforma IHD Assessments, que você pode trabalhar com os seus mentorados e você pode controlar todas as sessões do seu processo através da nossa plataforma IHD Assessments. Estou falando uma, existem outras possibilidades, tá bom? E agora, o que eu vou falar talvez seja o mais importante num processo de mentoria, tá? E que muitas vezes os mentores que não têm uma formação séria, que não têm uma formação adequada, não se dão conta. Por quê? Porque mentoria, como eu disse no início, não é conversa de boteco e não é ser um palpiteiro. A parte mais importante de um processo de mentoria são os resultados, isso mesmo. Quando você inicia com o seu mentorado, você precisa questionar aonde ele está e você precisa dizer para ele e solicitar para ele onde é que ele quer chegar. Que nós chamamos, obviamente, isso de ponto A e ponto B. Sendo o ponto A onde você está e o ponto B aonde você quer chegar. Tá? Então, essa talvez seja uma das partes mais importantes de um processo de mentoria. Por quê? Porque você, durante todo o processo, você vai ter que saber que você está tirando o seu mentorado de um lugar onde ele estava para o resultado que ele quer atingir. Tá bom?
Segundo item que sustenta, né, segundo pilar que sustenta uma prática de mentoria eficaz, as ferramentas. Aí, para você que está me assistindo e que já é mentor, né, eu pergunto, quais são as ferramentas que você usa com o seu mentorado ou o seu coach, as pessoas que são seus clientes? Muitas vezes eu faço essa pergunta e as pessoas não sabem responder. E aí, pessoal, se você não tem conforme eu digo, um cinto de utilidades cheio de ferramentas, né, você vai ter sérias dificuldades. E aí, claro, né, eu não poderia deixar, vou até fechar aqui um pouquinho os slides, eu não poderia deixar de citar o meu livro, né, que eu fiz com o... Deixa eu botar numa posição aqui que fique bom para vocês, né? Estou botando aqui no meu peito. O meu livro que eu escrevi com o Rogério Machado no final de 2022 para 2023, que se chama Toolbox 101. Né? Aqui você tem 101 ferramentas que você pode utilizar no seu processo de coaching, no seu processo de mentoring, no seu processo de liderança. Como assim, Ronald? Se eu sou líder, esse livro serve para mim? Serve. Por quê? Porque tiveram muitas ferramentas que eu usava quando eu estava dentro da GM, quando eu estava dentro da Dell, e que eu coloquei nesse livro. Pessoal, para vocês terem uma ideia, esse livro levou 2 anos e meio para ser concluído. Por quê? Porque ele é um livro que nós fizemos uma curadoria muito forte para poder escrever esse livro. Diga-se de passagem, esse livro ele foi uma solicitação dos nossos alunos. Como assim, Ronald? Em sala de aula, quando nós terminávamos as nossas formações de mentoring, de coaching, seja lá que formação nós dávamos, as pessoas perguntavam para nós onde é que elas podiam buscar novas ferramentas. E nós indicávamos, né, na época, alguns livros, e indicávamos também alguns sites da internet. E aí eles começaram a dizer o seguinte, Ronald, por que você, com a tua expertise de ferramenta, você não faz um livro fazendo uma curadoria das melhores ferramentas que você acha, que você entende, que você acredita para a gente poder usar. Então, foi a partir desse momento que começou a nascer esse livro, né? Para nosso orgulho, a primeira tiragem esgotou totalmente. Hoje eu só tenho esse livro no modelo digital, tá, pessoal? No modelo digital. Quem quiser adquirir é só entrar em contato comigo no privado, tá? Que eu mando para você esse livro no digital. Tá bom? Então, voltando ali à questão do slide que eu estava transmitindo para vocês agora há pouco, eu estou falando desse segundo item aqui, desse segundo pilar, que é o pilar das ferramentas. E se você não tiver uma quantidade de ferramentas muito boa no seu cinto de utilidade, você vai ter muitas dificuldades, pessoal, muitas dificuldades mesmo, porque cada mentorado é uma pessoa diferente. Cada mentorado você vai ter que aplicar determinadas ferramentas para você poder fazer um trabalho excelente, tá? Eu estou mudando aqui as coisas que estão escritas aí no rodapé para vocês poderem nos acompanhar também o que o Instituto IHD oferece. E o último pilar é como você se posiciona nesse mercado. Né? Outra pergunta que nós temos muito, que os alunos fazem, é, Ronald, bom, legal, fiz a formação em mentoring, me formei, e agora? O que eu faço? Eu já estou trazendo algumas dicas aqui para vocês. Em primeiro lugar, você tem que saber em que você é bom, né? Em que você tem experiência. Qual o teu tempo de experiência em determinado nicho, em determinada atividade? Né? Por exemplo, eu falei para vocês que eu tenho 35 anos em liderança, minha esposa tem 30 anos em vendas.
tem outra pessoa que tem experiência em comunicação, tem outra pessoa que tem experiência em ensinar as pessoas, enfim, né? qualquer ramo. Tá? Então, você vai ter que definir, a partir da sua bagagem, da sua expertise, o seu público-alvo. E, a partir disso, você vai ter que construir uma narrativa pessoal convincente. O que é isso? Construir uma narrativa. Você vai ter que mostrar para as pessoas que você realmente domina aquilo que você fala que domina. Né? E, para isso, você vai ter que ter estratégias de comunicação, como essa, por exemplo, que eu estou fazendo hoje à noite. Eu estou fazendo essa live justamente como uma estratégia de comunicação para você que quer se tornar um mentor, ou para você que já é mentor e quer buscar uma estrutura sólida para poder entregar com mais qualidade o teu processo de mentoria. E você vai ter que, obviamente, ter uma presença digital que você demonstre autoridade sobre aquilo que você quer mentorar outras pessoas. Né? Então, como eu disse para vocês, eu tenho 30 anos como mentor, tenho 15 anos como coach. Então, eu já tenho uma expertise. Eu já escrevi 10 livros ligados ao coaching e ao mentoring e às ferramentas que eu acabei de mostrar para vocês agora. Tá bom? Vamos seguir em frente. Próximo aí. Pessoal, estamos quase chegando ao fim, quase, ainda não, ainda tem coisas importantes para falar para vocês, mas lembrando que quem ficar até o final vai ter algumas surpresas que eu organizei para vocês, mas só vai conseguir saber quem realmente ficar até o final dessa live, tá bom? Então, vamos lá. E quem está aqui pelo Instagram, no meu perfil, no LinkedIn, eu estou transmitindo com slides, tá, pessoal? Então, se você quer acompanhar com slides, vai lá para o meu perfil do LinkedIn. Vamos dar segmento aqui, então. Ronald, quais são os primeiros passos para quem começa do zero, né? Esse é o próximo assunto. Vou te dar um caminho prático para você empacotar essa tua experiência e entregar para o mercado. Né? Claro que, pessoal, atrás de cada item desses que eu estou te falando, tem muito conhecimento agregado, tem muito conteúdo que eu não vou conseguir passar para vocês aí em 1 hora, um pouco mais de 1 hora. Né? Então, isso é normal, né? Tem muito mais coisa por trás, mas aqui eu estou trazendo um resumo, tá bom? Primeira coisa, inclusive eu citei isso no tópico anterior. Qual é a tua expertise? Em que você é bom? Segundo, define teu público-alvo. Terceiro, estrutura o teu programa. Muitos alunos nos procuram para estruturar o seu programa de mentoria. Isso mesmo. A pessoa, ela já pratica há um certo tempo a mentoria dela, mas ela não sabe como organizar e como estruturar um programa de mentoria. E isso nós também ensinamos em sala de aula. Por que nós ensinamos em sala de aula, pessoal? Porque essa é a parte fundamental para você poder ganhar dinheiro com a mentoria. Diga-se de passagem, tá? O pessoal que tem entrado em contato conosco, eu tenho falado que a nossa próxima formação em mentoria, que vai ser online, com apenas um cliente você já tem o retorno do investimento do valor que nós estamos cobrando para a formação, tá? Então, você vai sair de lá com o seu programa estruturado. E é óbvio, você, para começar a entregar os teus programas de mentoria, você vai ter que criar materiais de apoio. Né? Você vai ter que divulgar nas redes sociais e vai ter que criar materiais e entregar para as pessoas. Ronald, e como é que eu defino o preço da minha mentoria? Pessoal, essa é outra grande pergunta, tá? Que as pessoas me fazem. Deixa eu arrumar aqui o Instagram. Ok. Né? Bom, aí, quando a gente está falando de definir a estrutura de preço para a pessoa física, é uma coisa.
Para a pessoa jurídica é outra completamente diferente, pessoal. Então, existem muitos fatores que a gente pode dizer para definir a precificação. Agora, alguns itens que você vai ter que levar em consideração. Em primeiro lugar, a tua experiência. Eu não recomendo que você venda um processo de mentoria se você tiver uma experiência menor que 5 anos. Porque você ainda não é considerada uma pessoa experiente no segmento que você está atuando. É de 5 anos para mais. 5 anos para menos, eu não recomendo. Então, a primeira coisa é isso. Qual a tua experiência dentro desse mercado? Qual o valor que tu vai gerar para o teu mentorado? Né? Qual é o ROI que você vai gerar para o teu mentorado? Né? Ou seja, o retorno do investimento dele. Qual a duração e a frequência do programa? Por exemplo, eu, Ronald, eu só vendo, está escrito ali um pouco mais embaixo, pacote por períodos. Eu não vendo sessão avulsa e eu não vendo assinatura mensal. Né? Eu vendo um pacote. E, normalmente, o meu pacote de sessões é de 10 a 12 sessões. Tá? Então, você vai ter que definir isso também. E você, obviamente, vai ter que fazer uma pesquisa de mercado para verificar o que os mentores estão oferecendo e o que vai diferenciar você deles. Né? Porque o que eu costumo dizer para os meus alunos, pessoal, é o seguinte: não adianta você fazer mais do mesmo. Isso mesmo, tá? Não adianta você fazer mais do mesmo. Você entrar no mercado para fazer o que os outros fazem, não vai adiantar nada. Uma das coisas que... Tá, Ronald, mas cita um exemplo aí de alguma coisa que você se diferencia em relação aos outros mentores. Eu me diferencio pelo atendimento que eu dou para os meus mentorados durante o processo de mentoria e depois. Eu costumo dizer para os meus mentorados que uma vez que eles são meus mentorados, eles vão ser sempre meus mentorados. E eles vão poder contar com a minha ajuda sempre. Né? Então, isso é um grande diferencial que eu criei, e não é eu que estou dizendo. Se você entrar no Google, no LinkedIn, e no Google, LinkedIn e Facebook, nós temos muito orgulho, mas muito orgulho de ter mais de 200 depoimentos com nota 4.9 de 5 possíveis. Isso mesmo, nota 4.9 de 5 possíveis. Tá? E isso construído ao longo desses 15 anos. E aí eu pergunto para vocês, uma nota 4.9 de 5 possíveis, as pessoas iam dar esse tipo de nota espontaneamente. Se elas não gostassem muito daquilo que a gente entrega, com certeza não. Né? Então, esse é o grande diferencial que o Ronald entrega para os seus mentorados. E aí você vai ter que, com certeza, criar os seus diferenciais também para você poder ter sucesso como mentor. Seguindo, eu vou tomar uma água aqui para molhar a garganta. Ronald, como é que eu consigo meus primeiros clientes? Qual a estratégia que você recomenda? Eu botei 3 aqui, tá, pessoal, para você conseguir. Inclusive, antes de eu falar, eu vou citar um ex-aluno nosso, que hoje é mentor profissional. Inclusive, ele estava nos assistindo através do Instagram, que é o Matheus Xavier. O Matheus Xavier, para minha alegria, ele, em apenas 3 meses como mentor, ou seja, depois que ele fez a formação conosco, em apenas 3 meses ele fechou 16 processos com mentorados. 16, pessoal, para vocês terem uma ideia. Tá? Então, ele fechou aí uma média de aproximadamente 4 processos por mês, 4, 8, 12, não mais de 4 processos.
tá? Ele fechou aí mais 5 processos e pouco ele fechou por mês, para vocês terem uma ideia. Mas vamos lá. Quais as estratégias para conseguir, então, os primeiros clientes? Em primeiro lugar, programa pro bono. O que é pro bono? É você fazer o processo de mentoria sem cobrar isso da pessoa, né? Porque o nome pro bono significa fazer o bem a alguém sem cobrar por isso, né? Então é interessante que você selecione 2 ou 3 pessoas que não pode ser amigo próximo e parentes, não pode ser. Ah, Ronald, mas por que? Isso eu explico em sala de aula, tá? Tem que ser uma pessoa que necessite do processo de mentoring, mas que não pode ser muito próxima a você. Você vai escolher 2, 3 pessoas, você vai estabelecer metas claras, você vai documentar o processo com essas pessoas e você vai pedir principalmente depoimento para elas depois do processo, obviamente você tendo sucesso. Segundo item para você conseguir seus primeiros clientes, networking, pessoal, é muito importante o networking. Eu falei para vocês aqui no início da nossa transmissão, né, e eu agradeci, inclusive, que eu fechei 26 mil contatos no LinkedIn na semana passada. Então, é muito importante que você faça contato com o seu network, que você participe de eventos, que você se conecte com profissionais como você, que você ofereça palestras e workshops introdutórios para você mostrar que você domina realmente o assunto, você criar parcerias com empresas e instituições e por aí vai, tá? E o terceiro item, obviamente, que não podia ficar de fora, é você criar conteúdo relevante, né, pessoal? Então, você vai ter que identificar as dúvidas do seu público, como essa que eu expliquei hoje, de diferença entre mentoring e coaching, terapia e consultoria, né? Você vai ter que escrever artigos, por exemplo, toda semana eu escrevo um artigo no LinkedIn. Esse mesmo artigo eu mando para a Folha do Litoral, que é o jornal aqui de Capão da Canoa, no litoral norte gaúcho, onde eu moro, que eu contribuo com eles também semanalmente. Então, toda semana você vai ver na minha newsletter no LinkedIn, chamada Sofia, você vai ver um artigo que o Ronald escreveu, tá? Você vai ter que compartilhar cases de sucesso e resultados concretos. Eu falei para vocês que nós temos mais de 200 cases para falar para vocês, né? Já formamos mais de 7 mil pessoas ao longo desses anos, tá? E você vai ter que oferecer conteúdo gratuito e de valor. O que eu estou fazendo hoje? Oferecendo justamente esse conteúdo gratuito e de valor para vocês, né? E a dica, pessoal, e essa dica eu acredito que quase todas as pessoas que entregam conteúdo, elas falam, é que você precisa ter consistência, né? Não adianta você fazer uma vez e não fazer mais, que realmente não vai adiantar. Estamos nos aproximando do final, tá? Então, para você que nos acompanhou até agora, pessoal, eu peço que vocês fiquem totalmente à vontade de colocar suas perguntas aqui no LinkedIn, aqui no Instagram. Você que vai nos assistir depois no YouTube, se quiser colocar perguntas também, fazer algum comentário sobre esse conteúdo, se você quiser curtir, se você quiser compartilhar com outras pessoas, a gente te agradece, pois a gente está transmitindo um conteúdo de qualidade, né? Justamente para pessoas que estão no início de carreira como mentores e pessoas que já são mentores e querem ter uma estrutura mais robusta para o seu processo de mentoria. Tá? Então, por favor, todos vocês que estão nos assistindo, fiquem muito à vontade, seja a rede social que você está nos vendo, de deixar perguntas aí, tá bom? Porque, com certeza, eu vou olhar todas as redes sociais e vou responder pergunta por pergunta, tá bom, pessoal? Bom, por último agora, eu quero então fazer os devidos agradecimentos, né? Falar o que vai acontecer a partir de agora e, obviamente, falar também das surpresas que eu preparei para vocês.
O primeiro aviso que eu quero dar para vocês é, aqui está o nosso livro. Vou levantar aqui por um pouquinho mais na frente para ficar fácil para vocês verem. Esse livro, ele nos orgulha bastante, porque foi um livro que nós criamos em homenagem aos 15 anos do Instituto IHD. Ele foi feito através de um convite meu direto para 15 ex-alunos, hoje mentores ou coaches ou profissionais da área do desenvolvimento humano, sendo que cada coautor aqui representa um ano de sucesso do Instituto IHD. Então, são 15 coautores e mais 4 convidados especiais. E o mais legal, pessoal, o mais legal, tá, é que esses coautores, eles contaram suas histórias verdadeiras aqui. Isso aqui, pessoal, não é ficção. Isso aqui, ó, por isso que o nome é Caminhos de Sucesso. 15 histórias de superação e conquista. Cada um deles escreveu a sua história, contando como caiu, como se levantou, como se reestruturou para ser a pessoa que eles são hoje. E claro que aqui também tem um extrato da minha história, tá? Deixa eu ver aqui, pessoal, que teve uma pessoa aqui no Instagram que ela me fez uma pergunta. Ronald, você faz atividades que saem do mental ou intelectual, como visualização ou endowments, né? Como você redefine metas com clientes que têm pouca clareza e não conseguem se movimentar? Vamos lá, excelente pergunta. Eu não sei se o nome dela é esse mesmo, né? Hildenau, ou se é o nome que ela colocou aqui no Instagram, mas vou responder a pergunta. A primeira pergunta, eu trabalho com atividades mentais, né, e intelectuais, mas não uso essa metodologia ou técnica que você citou, tá? A segunda pergunta acontece muito comigo, né? Ela disse assim: como você redefine metas com clientes que têm pouca clareza e não conseguem se movimentar? Gente, olha só, essa pergunta dela é excepcional, por quê? Porque isso é mais comum que vocês imaginam. E os meus alunos também me perguntam isso em sala de aula. Eles dizem, Ronald, as pessoas porque vocês vão enfrentar uma situação que é mais comum do que vocês imaginam, que é a pessoa não saber o que ela quer fazer no processo de mentoria. Ela não sabe qual é o ponto B, ela não sabe aonde ela quer chegar. Por quê? Porque ela não se conhece, ela está perdida, digamos assim, na vida, tá? Então, a primeira resposta que eu tenho que dar para vocês em relação a isso é que vocês têm que ajudar essa pessoa a definir o ponto B. E, Ronald, como é que eu ajudo essa pessoa a definir o ponto B? Você vai ajudar através das técnicas e ferramentas, né, que você aprende justamente numa formação de mentores profissionais. Para cada tipo de pessoa, para cada tipo de necessidade, existe um tipo de ferramenta. Se eu fosse falar das ferramentas aqui, na verdade, eu tenho que fazer uma live inteira para falar só de algumas ferramentas, porque, como eu disse para vocês, só aqui no nosso livro tem 101. E eu conheço muitas outras ferramentas ainda. Tá, pessoal? Então, voltando à pergunta da moça aqui do Instagram. É comum que a pessoa me contrate para fazer um determinado processo de mentoria e quando chega lá no meio, né, através de todos os assessments, de todos os testes que eu aplico nela, né, das avaliações que eu aplico nela, ela começa a se conhecer melhor e ela verifica que aquele ponto B inicial que ela pediu que eu trabalhasse com ela não é mais aquele. E aí, Ronald, o que significa isso? Significa que eu perdi as sessões anteriores que eu fiz com ela? Não necessariamente. Mas você vai ter que fazer, com certeza, uma reavaliação do processo, porque, como eu disse durante o nosso bate-papo, eu, Ronald, eu faço processos de 10 a 12 sessões.
Se eu cheguei, por exemplo, na metade, eu fiz 5 ou 6 sessões com ela, e eu vejo que o ponto B, ou seja, onde ela quer chegar, mudou completamente, eu vou ter, sim, que aumentar algumas sessões, e eu vou ter que fazer uma renegociação com o meu mentorado. Então, é muito mais comum que vocês imaginam que as pessoas resolvam mudar de objetivos ao longo do processo. Tá, querido? Eu espero ter respondido a tua dúvida. Né? Então, pessoal, eu estava falando, né, para concluir aqui e terminar, do nosso livro. Esse livro, quem quiser adquirir ele, pode entrar em contato comigo, tá? Ou pode entrar em contato com um dos 15 autores e dos 15 convidados, dos 4 convidados especiais que estão no livro, mas a gente ainda tem algumas unidades físicas que a gente manda para você por correio. Ronald, quanto está o valor do livro? R$ 45,00 o livro, mais 13 do envio. Então, dá R$ 58,00. R$ 58,00 você adquire, a gente faz um belo autógrafo para você, uma dedicatória, e você vai receber o livro pelo correio. E para finalizar, Ronald, quais as surpresas que você preparou para nós? Então, você disse que quem ficasse com você até o final, você iria ter as surpresas, exatamente. Então, vamos lá. Valendo a partir de agora, tá, pessoal? Agora, porque eu já vou finalizar a transmissão. Os três primeiros que entrarem em contato comigo pelo meu WhatsApp, tá? Vou botar ele aqui para vocês agora, tá? Meu WhatsApp, ó. Tô criando um banner aqui, espera aí. Tô criando um banner para ficar aqui embaixo, o WhatsApp do Ronald. 51989458585. Tá? Vou botar aqui para rodar. Ó, botei para rodar meu WhatsApp. A partir de agora, quem entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, os três primeiros, tá? Primeiro lugar, são 2 surpresas, eu prometi. Vai ganhar um livro meu, vou mandar para sua casa sem despesa nenhuma, com uma dedicatória especial minha e uma dedicatória especial da minha esposa, Adriana Peterson, porque ela participou do livro também, tá? Com uma dedicatória especial, os 3 primeiros, tá? Que entrarem no WhatsApp. E os 3 primeiros que entrarem no WhatsApp conosco, tá? E se inscreverem para a nossa formação, turma 157, que vai acontecer a partir de 27 de outubro, agora, de 2025, online, vai ser online. Então, nós estamos comercializando para todo o Brasil. Vamos ter alunos de Portugal, vamos ter alunos de Moçambique, já tem um rapaz inscrito de Moçambique, tá? Você vai ganhar, além do valor que já está baixo, você vai ganhar mais 20% de desconto. Mais 20% de desconto. Ronald, qual o valor que você está vendendo essa formação? Nós estamos vendendo a formação em 10 vezes de 177,70 ou 1.500 à vista. Isso mesmo, 10 vezes de 177,70 e 1.500 à vista. Já está muito em conta, mas em cima desse valor eu vou te dar 20%. Falou, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco até agora, aqui no LinkedIn, aqui no Instagram, né? E você que vai nos assistir também depois no nosso YouTube, o meu muito obrigado. Eu sei que eu gerei um conteúdo aqui de muito valor para vocês, então vou te pedir a gentileza de dar um joinha para nós, seja no LinkedIn, seja aqui no
Você que entrou aí, ó, o Rafael Motola, meu amigo lá e também ex-aluno, né, lá do Canadá entrou. Obrigado por ter entrado, Rafael. Vocês, por favor, em todas as redes sociais, curtam, compartilhem esse conteúdo, porque é um conteúdo de muito valor, tanto para quem está começando a carreira de mentor, como as pessoas que já são mentores e que querem ter uma estrutura mais robusta ainda de mentoria. Compartilha, manda tuas perguntas, vem fazer parte da família IHD e quero agradecer de coração vocês estarem conosco todo esse tempo. Um beijo no coração de todas e até a próxima live, pessoal. Valeu! Encerrando.